bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Cogna Educação. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.cogna.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Cogna, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Valério, CEO da Cogna, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados da Cogna nesse terceiro trimestre de 2024. Participam comigo desse call o Frederico Villa, nosso vice-presidente financeiro, e o Guilherme Mélega, o diretor-presidente da Vasta. O call está programado para durar 1 hora, composto de mais ou menos 40 minutos de apresentação, e depois a gente segue para 20 minutos de perguntas e respostas. Bom, começando então a apresentação, eu queria abrir dizendo que, no nosso entendimento, esse foi um ótimo resultado, né? Um resultado de trimestre bastante forte, especialmente em itens ligados à geração de caixa, desalavancagem e redução de dívida líquida, o que nesse momento de aumento de taxa de juros são notícias muito importantes para a companhia. Mais uma vez, a gente supera a média de expectativa de resultados do mercado, o que deixa, obviamente, não só a administração, mas todo o time aqui de Cogna bastante contente com os resultados. Bom, eu queria começar explorando um pouco a receita líquida da Cogna. Apesar dela ter crescido 1%, é facilmente compreensível porque a gente entende que os resultados são bastante positivos. Primeiro porque a receita líquida de Kroton, que hoje representa mais ou menos 65%, 70% da empresa, cresceu de maneira bastante forte. Aliás, os resultados de Kroton foram excelentes no trimestre, mas a receita de Kroton cresceu mais de 13%, em função de vários aspectos, né? Mas entre eles um crescimento de base de alunos importante, mais repasse de inflação, que eu vou explorar um pouco adiante. Mas então foi a unidade de negócios que trouxe bastante crescimento de receita. Por outro lado, a gente tem as duas outras unidades de negócio. A Vasta, que atingiu o guidance de ACV, crescendo 12,5% na receita de subscrição, que é na nossa estratégia principal, e só não cresceu mais receita por um fator que eu entendo que é um fator pontual, que é receita de uma nova linha de negócios, que é o B2G, que a gente vem explorando recentemente. Obviamente, a gente não tem total profundidade de controle ainda da sazonalidade,
e claramente esse terceiro trimestre ele foi influenciado pelas eleições municipais. É uma experiência nova para a gente já imaginava que isso pudesse acontecer, mas obviamente, né, toda a classe política e os próprios servidores públicos estão muito envolvidos nas eleições municipais e muitos dos trâmites de contratação também são suspensos por um período. Então, apesar, né, da gente não ter essa receita de B2G nesse terceiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, onde nós tivemos 40 milhões de reais, a gente entende que é um movimento pontual. A gente, inclusive, já vê mais movimentação depois das eleições. O Mélega vai explorar um pouco mais isso aqui. Então, não é um tema de preocupação, ao contrário, no core da empresa, que é a nossa estratégia de subscrição, a gente continua crescendo, atingindo o ACV. Então, acho que isso, por um lado, explica a Vasta. E do outro lado, de saber, a gente já vinha dizendo, né, inclusive demos um guidance de saber, de EBITDA de saber, para que o mercado entendesse qual é a nossa visão de saber. A receita de saber já é esperado que seja menor do que 2023, porque o Programa Nacional do Livro Didático é um programa menor em 2023, em 2024, né, comparado com 23, porque é um programa que só tem recompras, né? Esse ano não existe compra nem de Fundo 1, nem Fundo 2, nem médio, então ele já é um programa menor. E no terceiro trimestre especificamente, houve um pequeno atraso de parte do faturamento, né, dos livros que vão chegar para as escolas para o início do ano letivo 24, que poderiam ter sido faturados no terceiro tri, eles vão ser faturados no quarto tri, ou seja, não é nenhuma preocupação para nós, porque a gente sabe que esses livros precisam estar nas escolas públicas no começo do ano, então é muito mais uma questão de movimentação entre trimestres. Dito isso, então, um crescimento forte em Kroton e essas duas explicações em Vasta e Saber nos faz ter a convicção de que o crescimento de receita é bastante positivo, ainda que o 1% de crescimento não pareça assim. Ainda assim, né, ainda que a receita só tenha crescido 1%, o crescimento de EBITDA foi muito forte, a gente chegou a quase 26% de crescimento de EBITDA recorrente, com um ganho de margem muito expressivo, 6 pontos percentuais de aumento de margem no trimestre e aumento de margem também nos 9 meses acumulados, o que mostra que, de fato, a empresa tem conseguido avançar muito nos itens de eficiência, né, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Como a gente tem dito de maneira bastante clara, né, que tudo que a gente tem buscado de receita e EBITDA precisa ser uma receita de qualidade para que ele possa se transformar em geração de caixa. Mais uma vez, a gente vê isso refletido na geração operacional de caixa pós-CAPEX, que a gente atingiu 400 milhões de reais, mais de 57% comparado com o mesmo trimestre de 2023, e reforça, né, o ponto que a gente vinha dizendo ao longo do primeiro semestre, de que o segundo semestre seria muito mais forte, né, com resultados muito melhores. Eu já disse isso em alguns calls, e está aí o terceiro trimestre mostrando que a geração de caixa vem bastante forte. Lembrando que o quarto tri para nós é um quarto tri muito bom, porque tem não só Vasta, né, fazendo o faturamento para as escolas, né, no B2B, vendendo para as escolas, vende-se muito, fatura-se muito no quarto trimestre, como os faturamentos também de PNLD, tá? Bom, outro destaque bastante importante, o fluxo de caixa livre de 192 milhões de reais no terceiro trimestre, o que mostra que a empresa, de fato, tem sido capaz de gerar bastante caixa, com uma sobra de caixa relevante, o que nos permitiu reduzir a dívida líquida em 257 milhões de reais. Isso é praticamente 8% a menos de dívida do que o mesmo trimestre do ano passado, então uma redução de dívida bastante contundente, um resultado bastante positivo. Claro que com mais EBITDA, né, e menos dívida, a nossa alavancagem reduziria, e a redução de alavancagem de 1,79 vezes EBITDA para 1,58 é bastante positiva, é muito comemorada aqui por nós. Essa é a menor alavancagem da empresa desde o quarto trimestre de 2018, portanto, em 22 trimestres, é a menor alavancagem, mostra que a gente vem fazendo um bom trabalho, né? E temos dito que nossa estratégia é reduzir dívida para ter menos despesas financeiras e depois poder investir esse excesso de capital em outros projetos, tá? Bom,
Vamos seguir, então. Queria passar para o slide 5, resultados de Kroton. Como eu disse, né, o resultado de Kroton é de fato excelente, é bom praticamente em todas as linhas, resultados bastante contundentes, muito bom em receita, muito bom em EBITDA, muito bom em margem EBITDA, em geração de caixa. Mas eu queria começar destacando aqui a nossa captação, num contexto que vocês sabem que é, né, bastante difícil nesse terceiro trimestre. A gente conseguiu crescer um pouco o volume de captação, 1,3% versus o mesmo período do ano passado. Mas como eu sempre falo, né, já falo isso há mais de 3 anos, para nós, mais importante do que o volume de captação é o volume de receita da safra de captação, e o volume de receita da safra de captação cresceu 17,7% nesse trimestre. Então, apesar de um volume menor, a captação, a receita de captação veio bem melhor, e a gente repete isso incansavelmente, safras após safras, né, empilhadas de receita de captação adicional, com um negócio que é eminentemente de custo fixo, só pode gerar melhor margem, né, EBITDA, e, portanto, melhores resultados. Isso aqui, mais uma vez, a gente conseguiu fazer isso. De onde vem esse crescimento de receita? Vem de venda de cursos de maior LTV, dos cursos mais caros, né? Tanto no presencial quanto nos cursos híbridos dentro da categoria de EAD. Existe um efeito bastante simples de entender, que é formação de turma, né? Num curso presencial, quando você forma uma turma no primeiro semestre, todas as matrículas do segundo semestre são naturalmente absorvidas dentro dessa turma já formada, e eu já tinha comentado isso em calls anteriores. No primeiro semestre a gente teve uma ótima formação de turma, então várias turmas presenciais formadas, portanto as matrículas do segundo semestre praticamente não tiveram descarte, todas as matrículas de presencial tinham turmas para serem incorporadas. Da mesma forma, nos cursos híbridos, né, que pressupõem turmas formadas dentro de laboratório. Então, esse melhor ensalamento e a venda, matrículas em cursos de maior LTV, que é o que a gente tem dito que é a nossa estratégia, beneficiou bastante a receita desse ciclo, tá? Então, esse destaque. Acho que base final de alunos, um crescimento bastante contundente, mais de 12% de crescimento. A gente vem dizendo que nossa melhoria é de processos, melhoria de NPS, inclusive com diversos prêmios que a gente tem ganhado nos últimos anos, mostram o nível de engajamento dos nossos alunos, e como a gente tem focado muito em matrículas de muita qualidade, ou seja, a gente só reconhece as matrículas depois do contrato assinado, do boleto pago, da atividade reconhecida no ambiente virtual de aprendizagem. A gente sabe que as taxas de rematrícula tendem a melhorar. A taxa de rematrícula nesse trimestre aumentou 3 pontos percentuais. Então, obviamente, isso aqui empurrou o crescimento da base de alunos nesses 12,6%. Tá bom? Bom, só um destaque aqui com relação à Croton Med, a gente teve a aprovação de mais um curso nesse trimestre, que é em São Luís. Foi um pedido via liminar, mais 60 vagas. Essas 60 mais as 50 que nós tínhamos iniciado ao final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre em Ponta Porã, são 110 novas vagas de medicina que começaram a operar agora, né, nesse terceiro trimestre, que vão, obviamente, contribuir com os crescimentos. Vocês veem aí que o crescimento de base de alunos de Croton Med é bastante relevante, então, bastante importante essas duas autorizações. Do ponto de vista de ticket médio, o nosso ticket médio Croton ficou estável, um aumento de ticket médio em Croton Med, a gente já tem dito isso, nossas marcas de medicina regionais são bastante fortes, a gente tem conseguido repassar ticket acima da inflação, não só em Croton Med, mas em presencial também. O ticket médio de EAD, ele cai um pouco por causa desse efeito de uma melhor qualidade de captação, como a gente tem mais calouros, que têm tickets médios menores, como proporção da base, né, maiores como proporção da base, porque esses alunos têm mais qualidade, portanto, permanecem por mais tempo, é natural que o ticket médio do calouro do EAD puxe o ticket médio do EAD para baixo, tá? Então, essa explicação é por isso que o ticket médio de EAD cai esses 3 pontos percentuais.
uma dinâmica um pouco diferente do presencial e Kroton Med, porque o volume de EAD é bastante grande. Como último destaque, aqui nesse slide, eu queria só falar sobre pós-graduação. Nosso negócio de pós-graduação continua crescendo bastante forte. Nesse trimestre, cresceu mais de 18% a base de alunos de pós-graduação. Movendo para o slide 6, falando um pouquinho de receita líquida, é claro que a receita líquida, esses 13% de crescimento, eles estão sendo impulsionados pelo crescimento de base, né? Então, uma base crescendo 12,6% empurra a receita para cima, e a gente tem conseguido fazer repasses acima da inflação, por esses motivos que eu já comentei, né? Aumento de engajamento, melhoria da qualidade de crédito do aluno. Então, acho que é, de fato, excepcional, na minha visão, a gente ter um processo de rematrícula que ganha 3 pontos percentuais de eficiência, ou seja, a gente rematriculou 3 pontos percentuais a mais da base rematriculável desse ano comparado com o ano passado, e conseguimos fazer repasses acima da inflação, o que mostra a fortaleza do trabalho que a gente tem feito. Não é um trabalho de 2, 3 trimestres, é algo que a gente vem fazendo desde o início desse projeto de reestruturação de Kroton lá em 2020, né, desde que a gente fez toda a limpeza de base e repensamos todo o modelo de renegociação, rematrícula e crédito para os alunos. Então, bastante forte aqui esse crescimento, um destaque para Kroton Med, com um crescimento bastante grande de receita, empurrado pelo crescimento orgânico de vagas e também pelos repasses acima da inflação, como eu comentei. Bom, movendo para o slide 7, desempenho financeiro, eu venho destacando, né, em algumas das perguntas que a gente recebe, se a gente entende que tem perspectiva de continuar ganhando margem bruta. Esse foi mais um trimestre de ganho de margem bruta, ganhamos 1,5 pontos percentuais de margem bruta. A nossa estratégia, que é focar em cursos de medicina e em cursos EAD, favorece esse ganho de margem, porque são linhas de produto, unidades de negócio que têm margens médias melhores do que o presencial. Então, elas não só têm participado mais do mix total de receita e, portanto, de lucro bruto, como elas individualmente também têm ganhado margem, né, especialmente Kroton Med. Então, 1,5 ponto percentual de margem com crescimento de lucro bruto é muito importante em Kroton Med e também relevante aí em EAD, no trimestre 51% em Kroton Med, no EAD 14%, da mesma forma no acumulado bastante forte, 20% em Kroton Med, 16% no EAD. Como a gente tem dito, o presencial continua sendo parte do nosso escopo, mas ele está focado em cursos de alto LTV, então é natural que ele perca um pouco de relevância dentro desse mix, tá? Bom, avançando para o próximo slide, slide número 8, aqui acho que destaques muito bons. A gente teve redução de despesas corporativas, redução de despesas operacionais, né? Despesas corporativas caindo 0,8 pontos percentuais e as operacionais melhorando em 4,5 pontos percentuais como proporção da receita líquida. Isso aqui, eu já falei isso algumas vezes, mas reforço o ponto, é reflexo de todo o redesenho de processos, redesenho de sistemas, né, ganhos de produtividade com implementação de automação, com implementação de inteligência artificial. Isso tem nos permitido gerar essas reduções. Da mesma forma, a gente teve uma redução de PCLD com proporção da ROL de 9,5 para 6,2. É importante dizer que é uma reversão de provisão de 50 milhões de reais, mas é uma reversão de provisão porque, de fato, o nosso contas a receber está melhor, a qualidade do nosso recebimento está maior. Então, a gente entendeu que deveríamos fazer essa reversão de provisão. A gente vai continuar trabalhando para melhorar a nossa adimplência. Então, vamos ver como vem os próximos trimestres. Acho que é natural que ele não se mantenha em 6,2, vai voltar a subir um pouco, mas a ideia é que a gente continue ganhando um pouco de PCLD como proporção da ROL ao longo dos próximos trimestres. E aqui, acho que o último destaque é despesas de marketing e vendas como proporção da receita líquida subiram 1,6 pontos percentuais, nada de novo. Eu já tinha dito isso várias vezes, que os trimestres ímpares, o primeiro e o terceiro trimestre, seriam trimestres de maiores gastos de marketing.
A gente disse, né, que o primeiro trimestre viria mais forte, o segundo mais fraco, foi o que aconteceu. Agora o terceiro também com mais gastos de marketing, mais investimentos, mas a gente sabe que o quarto trimestre vem também com menos gastos como proporção da receita líquida. Então, nada de novo aqui, faz parte da nossa estratégia, tá? Mas entendo que os resultados são muito positivos do ponto de vista de ganho de eficiência e ganho de margem. Passando para o slide 9, claro que todas essas eficiências teriam que, né, trazer uma melhora de margem EBITDA. A gente vê aí um aumento de 36% no EBITDA, 38% no EBITDA recorrente e um ganho de margem no trimestre de 6,4 pontos percentuais e no acumulado do ano de 2,4 pontos percentuais. Em função do que eu já comentei aí em cima, a gente entende que ainda tem, né, a empresa é bastante grande, tem as eficiências, acho que podem continuar sendo capturadas ao longo dos próximos trimestres, à medida que a gente vai melhorando processos, vai convergindo sistemas. Acho que aqui é uma evolução de anos, tá? Um pouquinho a cada trimestre e a gente vai conseguindo melhorar o resultado. Bom, dito isso, eu queria passar a palavra para o Guilherme Mélega, para que ele possa comentar os resultados de Vasta. Obrigado, Roberto. É, Começando aqui no slide 11 de Vasta, a receita líquida. Lembrando que o terceiro trimestre é um trimestre que sazonalmente é um trimestre mais fraco, mas é um trimestre importante porque ele encerra o que a gente chama do ciclo comercial. Lembrando que o ciclo comercial da Vasta começa no quarto trimestre do ano anterior, com o abastecimento das escolas para o ano letivo, e se encerra no terceiro trimestre. Então, vou focar meus comentários aqui sobre o ciclo comercial. A gente atingiu uma receita de 1.529 bilhão, né, um crescimento de 6%, mas com grande destaque para nossas receitas de subscrição, no qual a gente entregou o guidance de 12%, na verdade, entregamos 12,5% de subscrição. Destaque dentro da subscrição para os nossos produtos complementares, que cresceram acima de 20%. No terceiro trimestre do ano passado, nós tivemos reconhecimento de 40 milhões de receita do B2G, e como o Roberto comentou na abertura, a gente espera reconhecer novas receitas de novos contratos do B2G a partir do quarto trimestre. A gente teve um ano muito forte em prospecção, a gente está com o pipeline bastante aquecido, e a gente acredita que agora, após eleições, a gente vai celebrar novos contratos e reconhecer novas receitas a partir do quarto trimestre. Indo para o slide 12, nas despesas da Vasta, aqui também o foco no ciclo. Eu destaco o ganho de margem, o ganho de redução de pontos percentuais que a gente teve com as despesas operacionais e com os custos diretos, que de forma agregada representam 5 pontos percentuais, ou seja, a gente conseguiu melhorar a nossa produtividade de custos diretos e despesas operacionais em 5 pontos percentuais. Isso é resultado do crescimento da receita e de ganho de eficiência nos nossos custos, além de um mix mais positivo, um mix que gera mais margem, no qual a gente tem mais receita com menos custo através do crescimento dos sistemas de ensino premium. Então, esses 5 pontos de margem, a gente usou esses 5 pontos de margem, 2,3 pontos, para financiar o nosso crescimento de ACV de 2025. Então, vocês reparem que as despesas comerciais e de marketing cresceram 2,3 pontos percentuais. Isso representa um investimento no crescimento da companhia. Esse ciclo a gente entregou um crescimento no ACV de 12,5. A gente espera reconhecer um crescimento para o ciclo do ano que vem maior do que esses 12,5%. Resultado desse maior investimento que a gente está fazendo, da qualidade do nosso portfólio e da penetração que a gente está conseguindo fazer. Indo para o próximo slide, para o slide 13. Aqui, falando do EBITDA da Vasta, também focando no fechamento do ciclo, a gente atingiu um EBITDA de 435 milhões, um crescimento de 14,2% year-over-year no ciclo comercial. E tão importante quanto o crescimento foi o crescimento de margem, no qual a gente atingiu 28,4%, isso é quase 2 pontos percentuais, 1,9 pontos percentuais acima da margem do ciclo anterior. Então,
a gente está financiando o nosso crescimento com geração própria de produtividade e ganhando margem. Tá? Então, acho que a gente está num momento bastante positivo, bastante favorável da nossa companhia e olhando para frente, para o próximo ciclo, a gente vê uma construção de ACV bastante robusto, com crescimento de sistemas de ensino premium e produtos complementares, com ganhos de preços significativos apoiado na nossa tecnologia. Esse ano a gente lançou o Plural IA, que nos permitiu uma boa reprecificação de todo o nosso portfólio. Então, a gente está com uma expectativa bem alta para o nosso ACV de 2025. Como eu comentei, no segmento de B2G, a gente está com o pipeline também bastante aquecido e espera reconhecer novos contratos em breve. Por último, na última avenida de crescimento da companhia, que é o Anglo Start, a gente totalizou 34 contratos assinados. Né? Desses contratos, 2 unidades já estão em operação no ano de 2024 e 7 estarão em operação no ano de 2025. Então, a gente vem crescendo de maneira bastante sustentável também no nosso business de franquia, de performance e bilinguismo. Tá? Destaco aqui o Liceu Pasteur e a campanha de matrícula que a gente está fazendo para a nossa flagship, com potencial de mais de 1.000 alunos em São Paulo. Então, passo agora a palavra para o Fred comentar os resultados da Saber. Bom dia a todos. Eu inicio aqui a apresentação da Saber no slide número 15, né, mostrando a receita líquida do trimestre. Nós tivemos um decréscimo de receita líquida no trimestre de aproximadamente 29%. Essa redução ela foi impactada principalmente, né, pelo calendário comercial. Né, o ano de 2024 não contempla compras, apenas recompras. E, adicionalmente, né, o atraso no programa nas recompras do Programa Nacional do Livro Didático, né, como vocês conseguem acompanhar via mídia, né, o que está acontecendo. Entretanto, nós acreditamos que isso aqui é só um atraso, é um deslocamento temporal e que acontecerá aqui no quarto trimestre. Adicionalmente a isso, né, nós tivemos no trimestre o aumento no trimestre de 24 milhões de vendas do programa de Acerta Brasil. Então, é uma avenida de crescimento que nós temos e nós estamos acelerando. E, adicionalmente, ainda no trimestre, um crescimento de 24% nas receitas de idiomas, né, do Red Balloon. Notem que quando agora eu olhando, passando da visão trimestre para a visão de 9 meses, findo em 30 de setembro, nós tivemos uma receita, um leve decréscimo de 1,5%, né? E aqui é importante mencionar, né, que nós vendemos no ano de 2024, né, os nossos negócios de livros de ensino superior, que foi a SETS, excluindo esse efeito, né, a receita teria, de 9 meses, findo em 30 de setembro, nós teríamos um crescimento de aproximadamente 7%. Indo para o slide número 16, falando de EBITDA, né, o efeito de EBITDA no trimestre, tanto no acumulado, o principal efeito aqui foi o decréscimo de receita. Nós fizemos algumas compensações, como tivemos o atraso no Programa Nacional do Livro Didático nas receitas, nós também tivemos aqui uma compensação de custos, mas a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é: só ocorreu um atraso aqui, é um atraso, então um efeito temporal, e que nós seguimos aqui confiante com o guidance que nós demos no Cogna Day, que atingiríamos aqui no nosso negócio Saber um EBITDA ajustado entre 230 milhões de reais. Passando agora para a parte final e passando para a Cogna, o Roberto Valério passou aqui as principais mensagens, aqui importante, começando no slide número 18. Né? A receita no trimestre, nós tivemos um crescimento de receita de 1%, mas no acumulado nós temos um crescimento de 7%. No trimestre, nosso principal impacto positivo foi o forte crescimento de Kroton, um crescimento de 13,3%. E esse acúmulo aqui também, o deslocamento, como eu mencionei anteriormente, o Guilherme Mélega mencionou anteriormente, a gente acredita que o quarto trimestre, esse deslocamento que não veio tanto do Programa Nacional do Livro Didático, em Saber, quanto, né, a avenida de crescimento de negócios com o governo em Vasta, nós teremos esse impacto positivo no quarto trimestre, o que nos deixa bastante animados. Passando para o nosso slide número 19, né, saindo da receita e passando para o EBITDA,
né? Nós tivemos aqui, apresentamos um crescimento de EBITDA recorrente e um crescimento de margem, né? Nosso EBITDA no terceiro trimestre atingiu 385 milhões de reais, um crescimento de 26%, e no acumulado, né, nós tivemos também um crescimento aqui de 15%. Então, temos crescimento de duplo dígito, tanto no trimestre como acumulado do ano, e aqui evidenciando nosso compromisso, né, de geração de valor na companhia. Adicionalmente a isso, né, nós tivemos aqui um crescimento de margem, né, tanto no trimestre quanto nos 9 meses findos. Então, tive um crescimento de 6 pontos percentuais de margem EBITDA no trimestre e 2,3 pontos percentuais no acumulado de 9 meses findos. Indo para o slide número 20, aqui falando agora de lucro líquido ajustado, né? O lucro líquido contábil ajustado aqui com amortização. Então, notem uma evolução do lucro líquido do trimestre, assim como um lucro líquido do acumulado, né? Nós tivemos aqui um lucro líquido no ano passado, nós tínhamos um prejuízo, né, ajustado no trimestre de 44 milhões, e esse ano nós divulgamos um crescimento de 175%, então com lucro líquido ajustado de 33 milhões de reais, e no acumulado um crescimento de 58%, com um lucro líquido ajustado alcançando 134 milhões de reais. Os principais efeitos aqui, né, do lucro líquido que nós falamos anteriormente, né? Crescimento da receita, então, em Kroton, o crescimento da receita e a melhora aqui tanto nas despesas corporativas quanto na melhora da inadimplência, que vale lembrar que a inadimplência ela só melhora, a nossa PDD ela só melhora pela inadimplência. Então, isso aqui é uma melhora de caixa efetivamente, uma melhora no meu resultado financeiro, né? Então, o nosso resultado financeiro no trimestre teve uma melhora de 16%, ou 44 milhões de reais, e também a redução de itens não recorrentes. Então, mostramos aqui esse forte também, mais um indicador de forte crescimento, tanto no trimestre quanto no ano. E passando para o slide número 21, falamos da geração de caixa operacional. Aqui é o caixa, de fato, é o dinheiro que entrou, né? Então, aqui não tem ajustes, não tem não recorrentes, é o dinheiro entrante. Então, nós divulgamos aqui uma geração de caixa operacional pós-CAPEX de 400 milhões de reais, um crescimento de 57%. Aqui, os principais efeitos, né? O crescimento da receita de Kroton e a melhor conversão de caixa, né? Isso aqui é pela melhora da inadimplência e também pela compensação de impostos retidos, que está no nosso capital de giro. E nos 9 meses acumulados, né, em 30 de setembro, nós também atingimos 707 milhões de reais, um crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Passando para o próximo slide, que é o slide número 22, né? Nós falamos aqui internamente, conversamos muito com o mercado. Nossa alavancagem, desde o terceiro trimestre do ano passado, era de 1,88 vezes, né? Dívida líquida sobre EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Esse é um trabalho que nós fazemos aqui na companhia e é uma constante. Então, agora, no terceiro trimestre, nós alcançamos 1,58 vezes, alcançando uma dívida líquida de 3 bilhões e 50 milhões de reais, então uma redução aqui de dívida líquida de 257 milhões de reais, e é o nosso menor nível de alavancagem, né, nos últimos 22 trimestres. E um dos grandes impactos aqui na nossa alavancagem, né, além da melhora do caixa que vem da operação, também nós temos uma redução, né, da linha de despesa financeira, como mencionei anteriormente, né, no trimestre de 44 milhões ou 16%. Passando no slide 23, posição de caixa e endividamento, aqui fica muito claro, né, para nós, a redução da dívida líquida da companhia de 257 milhões de reais ou 7,8%. Então, a gente entende que nos últimos trimestres, nos últimos anos, nós endereçamos aqui, de fato, o nível de alavancagem da companhia, mas aqui agora é um fato com a redução de dívida líquida, então é um fato aqui de geração de caixa, tanto na geração de caixa operacional, quanto pós-CAPEX, quanto na geração de caixa livre, né? Pós-pagamento de juros e pós
todos os pagamentos da companhia. Então, mostra aqui que nós temos na composição dívida líquida, né, uma dívida bruta de 4,1 bilhão de reais, menos as nossas disponibilidades, né, caixa de 1,1, chegando à dívida líquida de 3 bilhões 0,50. E nós endereçamos aqui no último ano, na comparação aqui, eu mostro no gráfico, como é que era o nosso cronograma de amortização de dívidas, né, antes do liability management que nós fizemos. Então, o liability management, ele, além de reduzir, né, o custo da dívida, nós alongamos nosso perfil de dívida e mostra que no ano de 2025, né, nós tínhamos, na posição do quarto trimestre de 2023, nós tínhamos que em 2025 fazer um pagamento, né, amortizar dívida de 1,5 bilhão. Nós renegociamos e temos o compromisso de pagar 752. E assim a gente mostra o deslocamento das torres de amortizações, que estavam muito concentradas, né, no ano de 24, 25 e 26, e agora a gente vê uma concentração mais no ano 27 e 28. Então, nós aqui endereçamos, além de endereçar, né, a alavancagem e a redução de juros, nós também endereçamos aqui o nosso cronograma de amortização, que ele fica muito mais fácil, né, de atingimento para os próximos anos. Com isso, eu termino aqui essa apresentação aqui financeira de Cogna e volto a palavra aqui para o Roberto Valério. Obrigado, Fred. Então, indo para o slide 24, o slide final, as mensagens relacionadas aos nossos pilares estratégicos, lembrando que a gente tem 6 pilares, né? Crescimento, experiência do cliente, do aluno, eficiência, gente, cultura, inovação e ESG. Acho que do ponto de vista de crescimento, acho que nossa tese vem se provando efetiva, né, e real. As safras de calouros com receitas crescentes geram uma alavancagem operacional muito importante. A gente vem fazendo isso há bastante tempo e entende que tem espaço para continuar fazendo, apesar do contexto concorrencial e do contexto macro e micro. Isso continua sendo uma estratégia para nós. Melhores safras de calouros com alunos mais engajados, obviamente melhora a nossa evasão. Claro que nossa experiência educacional, nossa experiência administrativa e financeira vem melhorando cada vez mais, então essa evasão também vem diminuindo. A gente acredita que a gente continua tendo espaço para fazer ganhos pequenos, mas consistentes e contínuos, né, ao longo do tempo. Isso em Kroton, Vasta com essas oportunidades, tanto no produto de subscrição, tanto na migração de produtos mainstream para sistemas de ensino premium, que a gente vem fazendo de maneira bastante eficiente, que trazem mais lealdade, né, da base de escolas, aumentam o ticket médio, além desses novas avenidas de crescimento, que é o B2G, que a gente vem aprendendo muito, e também o Start Anglo, então com oportunidades de crescimento aqui, a gente vai continuar construindo isso, e uma sazonalidade, né, bastante positiva para o PNLD, especialmente no quarto trimestre. Acho que em Saber a gente tem oportunidades não só com o PNLD, mas o time também vem fazendo um excelente trabalho, tanto em idiomas, né, com a marca Red Balloon, assim como vendas para governos, não só governos do estado, mas governos municipais também, com resultados bastante positivos, e que a gente entende que o aumento de portfólio também vai nos beneficiar nessa frente. Então, nesse item de crescimento, não existe uma bala de prata, existem muitos trabalhos, né, e várias iniciativas aqui, mas acho que a nossa jornada ao longo dos últimos anos vem mostrando que sim, é possível fazer melhorias consistentes. Do ponto de vista de experiência, a gente está muito satisfeito com várias das evoluções que a gente tem aqui. O aumento de NPS de graduação e pós-graduação, ele é consistente ao longo dos anos, a gente vem sempre conquistando evoluções, ganhando reconhecimentos e prêmios. Esse ano já ganhamos diversos reconhecimentos como a empresa que oferece a melhor experiência para o cliente, e a gente está bastante satisfeito também com uma evolução bastante importante no nível de satisfação das escolas parceiras, né, dos clientes B2B de Vasta, depois de um processo de evolução de processos e sistemas feito ao longo dos últimos anos, especialmente no último ano. A gente ficou bastante contente com a evolução do NPS aqui. Isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho e continua evoluindo, assim como outras, né, marcas que também têm, Red Balloon, por exemplo, que também tem um nível de experiência muito bom. Então, experiência, foco no cliente, o cliente no centro continua sendo um valor
entregar bons serviços e produtos de qualidade, né, com boa formação e com boa empregabilidade, no caso do ensino superior, e boa aprovação, né, em vestibulares, no caso dos sistemas de ensino, continuam sendo o nosso foco e a gente vai continuar perseguindo isso. Do ponto de vista de eficiência, eu citei aqui ao longo da apresentação, assim como o Mélega e o Fred, a gente tem trabalhado em mudanças do modelo operacional, evolução desse modelo operacional, governança, processos, convergências de sistemas para que a gente possa ser mais rápido, mais ágil, e gastar menos, né, para não ter que investir em tantos sistemas ao mesmo tempo. A gente ainda tem bastante oportunidade pela frente para capturar. Além da implementação de novas tecnologias, eu tenho dito bastante sobre inteligência artificial. A gente tem mais de 100 projetos de inteligência artificial, desde produção de conteúdo até tutoria, atendimento de back-office, tudo isso vai continuar trazendo para a gente ganhos de eficiência importantes para a gente dedicar o nosso time para fazer coisas diferentes, né, e que gerem novos valores. Do ponto de vista de gente e cultura, a gente continua focado nessa cultura de dono, cultura de sócios, com um grupo de sócios aqui bastante engajados e focados em evoluir a empresa, em colaborar, em tentar integrar várias BUs e beneficiar, usar desenvolvimentos ou aplicações ou produtos que existem em uma BU em outra BU. Isso traz bastante sinergia e bastante oportunidade de crescimento também, além de uma série de iniciativas aqui com foco em desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento das competências de liderança que são muito importantes para uma empresa que pretende continuar crescendo e atuando em diversos segmentos, dado que a gente, né, tem esse escopo de oferecer produtos de educação dos 2 aos 100 anos, que é a nossa competência, a gente vai continuar fazendo isso. Do ponto de vista de inovação, além de inteligência artificial, a gente tem investido bastante no Corporate Venture Building, muito menos, não necessariamente um fundo que invista nisso, mas um método, iniciativas para criar novos negócios. A gente tem aí alguns projetos, entre eles, né, os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, a plataforma de infoprodutores e alguns outros que a gente tem fomentado dentro do nosso ambiente. Claro que são negócios ainda pequenos do ponto de vista de receita, mas que a gente entende que ao longo dos anos podem ser bastante contribuidores aqui para o nosso crescimento. E do ponto de vista de ESG, né, a gente continua focado nos 14 compromissos Cogna por um mundo melhor, avançando nos nossos indicadores, sendo reconhecido por vários prêmios, né, de revistas e instituições que têm nos reconhecido, e a gente fica muito contente de ter alguém externo reconhecendo a nossa qualidade. E um destaque especial para esse último mês, que a gente recebeu mais uma vez o prêmio, né, sendo uma das empresas do IBRX 100 que possuem pelo menos 30% de mulheres no conselho de administração, que nos deixa bastante contente. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e a gente abre para perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, que é do Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por pegar nossas perguntas. São duas do nosso lado, as duas em relação a Croton, tá? Primeiro, em relação a ticket, né, no presencial, a gente viu um crescimento aí de quase 6% de ticket médio ano contra ano. E eu entendo que seja um efeito de mix, também de repasse para veteranos. Mas se puderem comentar em relação à dinâmica de ticket na captação, né, pensando talvez numa base de mesmos cursos, só para entender se teve melhora, se teve pressão, se foi algo estável aí, como isso se comportou em termos de dinâmica competitiva. E aí o segundo ponto seria em relação à despesa comercial, né? A gente viu um crescimento na despesa comercial de Croton, que acho que é algo em linha com a estratégia que você tem comentado nos últimos calls. Então, se puderem comentar, né, até quando a gente deve ver esse aumento, ou se já é um patamar que deve ficar estável para frente, enfim, se puderem elaborar em relação à estratégia comercial, acho que ajuda bastante. Obrigado, pessoal. Luca, obrigado pela pergunta. Eu pego essas aqui. Bom, do ponto de vista de ticket, acho que especialmente dentro do ticket de presencial, que foi o que você destacou aqui,
Acho que aqui tem um efeito importante do nosso foco em cursos de maior LTV. Obviamente que à medida que os semestres vão passando e os ciclos de captação vão passando, a gente vai melhorando as nossas competências para melhorar a conversão de cursos, né, de alunos que estão no funil de vendas dos cursos de maior LTV. Mas eu diria que então esse é um aspecto, né? Hoje a gente já está num nível de sofisticação que o lead ainda na internet, né? Ou seja, sem ter passado por todo o processo de conversão, a gente consegue identificar o interesse desse aluno e se ele é um aluno, por exemplo, de odontologia ou de direito, que a gente sabe que tem tickets médios maiores, a gente coloca mais esforço, a gente coloca mais energia, né? Tem um time específico para fazer a conversão. Esse lead vai mais rápido para o call center para que a gente consiga garantir uma taxa de conversão maior. Então, como a gente tem foco em trazer não necessariamente só volume, mas receita na safra de captação, obviamente a gente privilegia aqueles cursos que têm um ticket maior. Como o presencial naturalmente tem um ticket maior, ele tem ganhado maior participação no mix. Então, eu não diria, né, e posso afirmar para você, a gente não tem necessariamente ganhado ticket nos calouros, especialmente, que foi a tua pergunta, curso contra curso. Então, para dar um exemplo aqui que o Fred sempre dá, o direito no ciclo passado contra o direito nesse ano tem aumento real de ticket no calouro? Não, mas ele tem maior participação no mix de captação, então isso tem ajudado aqui no mix. Claro que à medida que esses alunos novos vão fazendo parte da base, né, de alunos, eles vão contribuindo para que esse ticket médio da base cresça, tá? Então esse é o efeito que a gente está vendo aqui. Ele é paulatino, ele é pouco a pouco, mas ele vem acontecendo. Com relação à despesa comercial, eu acho que a minha resposta para você é como proporção da receita líquida, acho que a gente está estável, não espera ter aumento, né, de crescimento de receita líquida, de marketing sobre receita líquida. Ao contrário, o segundo semestre, como a gente disse, vai ser até um pouquinho menor do que o segundo semestre de 2023, como proporção da receita líquida, talvez aí meio ponto, um ponto, tá? E ele é estável, ou seja, a gente não espera nem estar trabalhando para o orçamento de 25 com um aumento dessa proporção, tá? E reforço o ponto de que, sim, a gente tem buscado investir mais nos trimestres ímpares, que são os inícios, né, dos ciclos de captação, para a gente conseguir trazer alunos de mais qualidade, e isso se refletir também na qualidade da base de alunos. Super claro, Valério. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Lucas, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Valério, Fred, Mélega. Obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas também. A primeira, eu queria também falar sobre o ticket, mas com uma outra abordagem. É que ao longo do ano a gente viu uma grande oscilação no faturamento e no ticket, né? Então, no faturamento, o primeiro tri veio duplo dígito, o segundo desacelerou, o terceiro, o crescimento forte voltou. E considerando que a base não sofre esse tipo de oscilação, então o que explica assim, esse comportamento do quanto você está faturando por aluno? Você comentou já que tem a questão de calouros em curso de alto LTV, mas também queria entender se algum tipo novo de sazonalidade, alguma questão contábil, alguma coisa do PMT. Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação à alocação de capital. A alavancagem já chegou no nível mais controlado, mas ainda pesado. Vocês comentam que o objetivo é continuar desalavancando para começar a olhar para futuras oportunidades. Então, a gente queria entender o quão perto vocês acham que estão desse momento, de vocês já atingiram um nível ótimo de alavancagem, e quais são essas oportunidades que vocês enxergam no momento, seja retorno ao acionista, M&A, medicina. É isso, obrigado. Obrigado, Lucas. Fred falando aqui. Eu vou começar com a segunda que está mais na minha cabeça aqui, sobre a alocação de capital. Como você mencionou, né, nós estamos aqui com uma alavancagem, né, dívida líquida sobre EBITDA 1,58 vezes, né, então a gente fica mais próximo, né, de um cenário de uma alavancagem ótima. Aqui, de fato, que a gente tem uma disciplina na melhor alocação de capital. E a gente continua entendendo que a melhor alocação de capital hoje é pré-pagamento de dívidas. É isso que nós estamos fazendo. E com o cenário aqui de juros para cima,
essa continua a melhor alocação. Entretanto, eu gostaria de mencionar, né, que a companhia ela está iniciando um ciclo, né, trimestre após trimestre, de melhora de lucro líquido. Então, a gente tem uma expectativa aqui de geração de lucro líquido contábil, e com essa geração de lucro líquido contábil, a gente também tem um retorno para o acionista via pagamento de dividendos, né, o mínimo obrigatório. Então, essa é a primeira pergunta sobre a alocação de capital. A segunda pergunta sobre ticket, né, como um todo, a gente tem aqui um efeito, né, nós temos aqui um pouco de antecipação de fiéis. Por que dessa antecipação de fiéis? E fiéis tem muito a ver, está muito relacionado à medicina, porque nós fazíamos aqui o reconhecimento da receita contábil de fiéis, né, apenas quando acontecia o pagamento e não quando tinha só a assinatura do contrato. A gente entende que o fiéis está contratado na assinatura do contrato. Então, aqui só foi um deslocamento aqui, de receita, né? No ano contra ano, ele é exatamente igual. Entretanto, aqui teve um deslocamento que aconteceu até nesse trimestre. Adicionalmente, né, também sobre ticket, nós também temos um efeito aqui também de PMT, né? Então, a gente tem um efeito efetivamente aqui de PMT que também ajudou positivamente no ticket, mas ele não é uma mudança aqui, tanto é uma mudança estrutural. Lembrando, né, que o nosso PMT aqui, ele é um programa que a gente recebe mês a mês, né? Não é um recebimento só após a formatura. E isso aqui, Luca, ele tá refletido aqui na nossa PDD, né? Porque está refletido na inadimplência. Então, se o aluno que ele teve o PMT num período e ele é inadimplente, eu vou estar provisionando ele. Então, isso não deveria ser um efeito, né? Olhando aqui, né? E a gente já tinha o PMT no primeiro semestre, no primeiro semestre. Isso aqui não é um efeito assim no caixa. O efeito está positivo no nosso caixa, porque a nossa inadimplência está sob controle. Acho que só para complementar nas duas perguntas, com relação à alocação de capital, então, redução de dívida é o nosso foco. A gente pode fazer um M&A estratégico, um investimento aqui numa faculdade de medicina aqui, uma pequena startup ali, alinhado com a nossa estratégia de inovação. Lembrando que a gente também entra num momento, então, de geração de lucro líquido, né, que é a nossa expectativa. Então, a gente também tem previsão para o ano que vem para fazer distribuição de dividendos, tá? Então, é um pouco essa a nossa cabeça, mas, como o Fred bem falou, foco é redução de dívida, porque isso aqui machuca bastante com pagamento de juros. E com relação à explicação do ticket, acho que o Fred apresentou muito bem aí a sazonalidade do FIES. Vocês vão ver ao longo desse segundo semestre que vai existir uma estabilidade maior. Então, teve um crescimento bastante forte no terceiro TRI, mas também vem forte no quarto TRI. Então, essa sazonalidade que aconteceu no primeiro semestre não vai acontecer no segundo, em função desses comentários que o Fred fez. Tá bom? Obrigado. Foi claro, obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Valério, Fred, tudo da Cogna. Se vocês pudessem, duas perguntas. Se vocês pudessem primeiro comentar o ambiente competitivo no ensino à distância, o que vocês estão vendo e talvez até ligar um pouco ao ticket e como ele se comportou. E a segunda é mais específica em medicina. Como que vocês imaginam que os tickets de medicina vão se comportar nos próximos anos, dado a expansão de vagas que a gente está vendo e deve ver também com mais médicos? Queria uma visão geral para a Croton Med aí. Obrigado. Perguntas. Sobre ambiente competitivo na EAD, eu acho que a gente vive um momento bem interessante. Acho que todos os players, né, perceberam, e acho que todos nós já sabíamos disso, mas agora a gente vê efetivamente nas ações de cada um dos players que redução de ticket não gera, né, mais aluno, a elasticidade não existe, né? A gente já fala isso há, sei lá, mais de 2 anos, mas a gente ouve mais players falando sobre isso.
Então, eu entendo que todo mundo entendeu que continuar reduzindo o ticket não faz sentido, e é por isso até que a gente vê mais dificuldade, em alguns casos até queda, né, de captação ano contra ano, porque entendo que tanto nós quanto as empresas estão mais focados em trazer receita do que trazer o volume necessariamente. Eu, olhando os números, a gente claramente vê que o primeiro trimestre foi para o setor melhor, ou seja, o nível de interesse no setor, de buscas na internet, né, de geração de leads no primeiro trimestre, ele foi positivo, foi bastante positivo, inclusive. No segundo e terceiro trimestres, esse interesse reduziu. Claro que para nós aqui, até porque não somos economistas, é mais difícil de entender toda a dinâmica, mas a gente vê claramente que alguns fatores estão impactando. Acho que existe essa hipótese das bets, né, que eu acho que é forte, especialmente depois do estudo, né, que a consultoria trouxe com relação à quantidade de alunos que está interessado em fazer faculdades, mas que de fato deixou de fazer porque investiu, né, entre aspas, ou alocou o seu dinheiro nas bets. Eu acho que isso, sem dúvida, está impactando. De novo, é difícil para a gente dizer sobre o que está impactando necessariamente todo o setor, mas a gente sabe que tem menos demanda. Eu não acho que isso é estrutural. As famílias e as pessoas sabem que o investimento em educação tem um retorno importante, isso tende a se estabilizar, mas, dado esse contexto, eu vejo um ambiente competitivo do ponto de vista de concorrência e redução de preço menos agressivo, porque não está levando as empresas a lugar nenhum, né? Então, é um ambiente difícil per se, não necessariamente por causa da competitividade, mas é óbvio, o setor é competitivo, tem muitos players, continua sendo competitivo, ele só não é mais competitivo do que sempre foi, na minha visão, tá? Sobre medicina, olha, eu acho que nós somos um player com uma quantidade de vagas e uma distribuição geográfica menor do que outros players, então eu tenho mais dificuldade de falar sobre o setor como um todo. As nossas faculdades de medicina têm duas características: ou elas são é, antigas, né, ou seja, tradicionais nas regiões, Unic, Uniderp, Unime, então com marcas bastante fortes, cuja quantidade de concorrentes por vaga ela é historicamente alta, apesar de ter reduzido ao longo dos últimos anos, mas a gente preenche todas as vagas. E as nossas faculdades novas são especialmente em regiões onde a demanda reprimida era muito grande. Então, a gente tem uma quantidade de concorrentes por vaga ainda grande. Eu acho que é inexorável que, o aumento de vagas vai gerar mais competição e vai dificultar em alguns casos. Eu não acho que é com a mesma força que foi no presencial ou no EAD, porque, obviamente, as ofertas são diferentes, mas acredito que vai ser muito mais uma realidade local. Então, cada faculdade de medicina, dependendo do contexto e do número de concorrentes, pode sofrer mais. Eu olho, por exemplo, a Bahia, né, que já tem uma quantidade de ofertas grande de medicina e que tem um programa do Mais Médicos muito grande, né, com mais de 10, não sei se são 13 ou 15 novas oportunidades de medicina. Acho que é uma região que vai sofrer um pouco mais. Mas eu acho que ainda assim vai existir muita oportunidade no Brasil. Acho que as concorrências são muito mais locais e algumas vão sofrer. E aquela tese de que a gente vai ter um tier, né, de faculdades que são desejadas e um outro que não é tão desejado, e essas com certeza vão sofrer mais. Do nosso lado aqui, e vocês veem isso nos números, tá? Você vê isso nos números, a gente tem conseguido repassar ticket, né, inclusive acima da inflação, não necessariamente nos calouros, mas sim nos veteranos. Perfeito, está claríssimo. Obrigado pelas respostas. A próxima pergunta é do Eduardo Rezende, do UBS. Eduardo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pelos resultados. Só uma aqui do meu lado, em relação à base do EAD, a gente viu uma captação ali mais forte no primeiro semestre, que contribuiu com essa questão de empilhamento de safras para esse TRI. Eu queria pegar um pouco da visão de vocês sobre o que esperar para o primeiro TRI do ano que vem, e se vocês puderem dar um pouco de cor na estratégia que a companhia vai adotar para o próximo ano, acho que seria bem interessante aqui para a gente. Obrigado. Oi, Eduardo, obrigado pela pergunta. É,
Eu acho que tem algum ruído aí, mas acho que você me escuta, né? Então, obrigado pela pergunta, Eduardo. A nossa estratégia, acho que a gente, como eu comentei, a gente mudou alguns processos, o que levou, obviamente, a algumas mudanças de estrutura organizacional aqui dentro especificamente de Kroton. A gente tem uma mudança de liderança, a gente redistribuiu, na verdade, algumas das lideranças. Eu entendo que, obviamente, isso, por natureza, é positivo, porque as novas lideranças, em geral, entram com gás, entram com várias ideias, né? Então, por natureza, eu estou mais otimista nessa frente, não porque a liderança anterior não tivesse essa energia, mas é simplesmente um time novo entrando. Até porque parte da liderança que estava aqui está num outro desafio que é muito importante para nós aqui também de crescimento. Então, acho que isso por um lado. Por outro lado, a gente tem evoluído bastante alguns processos e algumas estratégias. Eu não acho que a gente não trabalha com um cenário macro, né, ou micro competitivo melhorando. A gente trabalha assim com buscar mais produtividade dos polos, garantir que as nossas unidades tenham times comerciais, dado que os times comerciais têm alta rotatividade, né, que eles sejam melhor selecionados e permaneçam por mais tempo na vaga, né, na cadeira, portanto, gerando mais resultados, que os nossos processos de movimentação dos alunos, né, de uma etapa do funil para o outro seja mais rápido e com melhores taxas de conversão. A gente tem feito também esses trabalhos de marca, né, com concentração de marca, a Anhanguera como uma marca nacional, mas também com ações locais. Eu acho que não tem algo que eu possa te dizer, puxa, isso aqui é uma bala de prata. A gente tem pequenas mudanças que eu acho que vão fazer diferença para nós. O ciclo de captação está muito no começo, tem praticamente 2 semanas. A gente está crescendo ano contra ano, mas eu diria que é irrelevante esse crescimento, porque não chegamos nem a 2% aí do total de captação. Mas eu te diria que não estou pessimista, tá? Eu estou otimista com relação ao ciclo de captação de 2025. É assim que a gente está trabalhando, é assim que a gente está colocando no nosso plano orçamentário para 25. Super claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta é do Ian Seskin, do BTG Pactual. Ian, abriremos o palco para possa realizar a sua pergunta. Por favor, Ian, pode prosseguir. Bom dia, Valério, Fred, Guilherme, demais diretores. São 3 perguntas do meu lado. A primeira é sobre guidance. O Fred, mais cedo na apresentação, reiterou guidance para saber, né, apesar do atraso das recompras do PNLD no período. Eu queria entender se vocês ainda reiteram o guidance de EBITDA ajustado consolidado para 2024. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o PCLD na Kroton. Queria entender, pós-reversão de PCLD, e com a melhora do perfil de crédito médio do aluno, o que vocês imaginam, né, que deveria ser um nível recorrente de provisão olhando para frente? E a última pergunta sobre os créditos fiscais recuperáveis, né? A gente viu que isso ajudou a geração de caixa no trimestre. E vimos aqui também que vocês ainda têm 350 milhões em balanço, né, para reconhecimento. Eu queria entender se vocês trabalham hoje com o cronograma esperado para esse reconhecimento. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Ian, pelas perguntas. Eu vou responder a primeira aqui só para reforçar o ponto do Fred. O Fred pega depois PCLD e créditos fiscais. Sim, a gente reforça o guidance tanto de EBITDA quanto de caixa. Como a gente tinha dito inicialmente, o segundo semestre era o segundo semestre mais forte. Dentro do segundo semestre, o quarto trimestre é o trimestre mais forte. Então, reforço aqui não só do lado de saber, né, especificamente, mas do lado de Cogna, a gente reforça o nosso guidance de EBITDA e de caixa. Estamos convictos de que vamos atingir esses números. E aí passo, então, PCLD, Fred, créditos Tá bom. fiscais. Olá, Ian. Sobre a pergunta de PCLD, né, o que ocorreu aqui, né, o que ocorreu essa reversão de PCLD é do evento caixa de fato. Então, não é uma reversão de PCLD, é uma melhora da inadimplência aqui em razão da rematrícula, né? Então, isso ocorre quando eu tenho um aluno, né, que ele pode estar inadimplente. Esse aluno, para fazer a rematrícula, ele teve que pagar. Quando ele pagou a rematrícula, ele pagou algum crédito atrasado, eu estou revertendo o montante que estava provisionado dele.
Então, é importante mencionar isso. Aqui não é uma reversão de PCLD. Isso aqui está conversando com a nossa inadimplência e essa métrica, né, a gente acredita. A métrica que a gente persegue sobre a PCLD sobre receita líquida, já nos últimos trimestres, nós estamos entre 10% e 11%. Estruturalmente, a gente deveria estar mais próximo de 10%. Agora, isso aqui é um evento que ocorreu, a gente tem que monitorar a inadimplência, a gente continua confiante, né? Nós assim, olhando o nosso contas a receber bruto, né? A gente reduz o contas a receber bruto, então vem aqui caixa efetivamente. Eu não acredito que seja uma mudança olhando para frente do 10 para o 7, mas eu acredito que é uma conversão, isso aqui é um gradiente. A gente vem melhorando a nossa inadimplência e, com isso, a PCLD. Mas, estruturalmente, eu acredito que estaria mais próximo entre 10%. A segunda pergunta sobre créditos fiscais, né? O crédito fiscal, ele ocorre em qualquer empresa, tá? De fato, e ele está aqui no capital de giro. Então, nesse trimestre, a gente teve uma restituição desse crédito tributário, que a gente, diferente como a gente vinha fazendo anteriormente, né? Isso aqui, comumente, nós fazemos as compensações de crédito tributário. Então, isso aqui tivemos no ano de 2021, 22, 23. Entretanto, esse ano, nós conseguimos fazer uma restituição. Essa restituição é caixa, assim como o crédito tributário foi o imposto que eu paguei era maior. Ele também foi caixa e ele está no meu capital de giro. Por isso que eu não entendo que é um item não recorrente. Ele é o item da nossa operação, tá? Entretanto, né, nós temos ainda no nosso balanço, como você mencionou e como está no nosso release, 349 milhões de reais, que a gente acredita que vai fazer a compensação nos próximos anos, né? Eu não posso te dizer, nós faremos a compensação nos próximos anos. Temos compensação para o quarto trimestre, compensações naturais. Como é que será o ano de 2025? A gente acredita que a nossa compensação de crédito no ano de 2025 não será menor do que o que aconteceu em 2024. Então, isso aqui é ongoing, essa operação, tá? Até porque eu também eu aumento o crédito tributário, né? Porque, por exemplo, o crédito tributário também vem de imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras. Então, também está no meu balanço. Então, concluindo, assim, é uma operação que para os próximos anos eu vou fazer uma compensação e eu não acredito que será menor do que o ano de 2024.